Bem, no segmento anterior, no primeiro segmento da videoaula dessa semana, eu falei do Thomas Sowell e das duas grandes visões de mundo, visões da natureza humana, melhor dizendo, que ele menciona. Que lá a descrição que ele faz é bem interessante, muito útil. A gente pode aplicar ele para várias pessoas, para várias filosofias. Mas mais concretamente, o modo como as concepções de filosofia de política se apresentam para nós contemporaneamente, elas tendem a se dividir em três grupos, né? Os chamados conservadores, os liberais e os igualitários ou socialistas. E aquela concepção de mundo restringido, na natureza humana restringida, é típica apenas dos conservadores. As pessoas que têm uma concepção de mundo mais restringida, que são mais confiantes na natureza humana, podem muitas vezes ser liberais ou igualitaristas. A diferença é que os liberais e os igualitaristas ou socialistas, eles têm algo em comum, que é o fato de que eles, tanto liberais quanto igualitaristas ou socialistas, confiam na capacidade humana de resolver os problemas sociais por meio de raciocínios, ou de princípios, ou de mudanças econômicas, ou de políticas econômicas. E os conservadores são céticos com relação a essas possibilidades, tá? Então, claro, há pessoas que são liberais e são conservadoras também, tendem a ser mais conservadoras, então é uma mistura. E há pessoas que são liberais e tendem a ser mais, digamos assim, revolucionários, né? Às vezes são chamados às vezes até de libertários. E então eles acham que tendem a achar que a liberdade é um valor máximo, absoluto, e que a sociedade deve garantir isso. Então eles apresentam um raciocínio abstrato para sustentar isso, né? E para implementar políticas econômicas liberais ou civis, políticas liberais. E então isso tudo são concepções políticas que confiam bastante na capacidade da razão de resolver os problemas sociais, as mazelas sociais. E os conservadores são mais céticos com relação a essas possibilidades, tá? Mas, claro, às vezes a gente fala também de esquerda e direita, né? E os liberais, nesse caso, seriam pessoas de direita no Brasil, e os socialistas ou igualitaristas, pessoas mais de esquerda. Mas, claro, isso tem um gradiente. Tem pessoas que se consideram mais de centro. O que é uma pessoa de centro? Pessoa de centro é uma pessoa que tem uma mistura essas diversas concepções, né? Então ela não existe propriamente uma ideologia de centro, uma concepção política de centro. A pessoa que que se diz de centro é porque ela mistura, ela em alguns assuntos ela é conservadora, em outros ela é mais progressista, em alguns ela é liberal, outras ela é socialista e assim por diante. Tá? Isso é o que se diz uma pessoa de centro. Bom, vamos ver. Então, uma discussão importante é a discussão sobre se os problemas que a gente enfrenta socialmente devem ser resolvidos por meio de reformas graduais, pequenas mudanças e incrementos baseados. A gente usa a experiência acumulada que a gente tem do passado e vai fazendo pequenas modificações pontuais a partir daquilo que a gente já conhece, a gente sabe que funciona. Né? Então, essa seria uma solução mais conservadora. A solução mais revolucionária seria de criar instituições novas, completamente novas, instituições que nunca existiram antes. Então, esses períodos, as revoluções políticas são tipicamente desse tipo. Então, teve a Revolução Francesa, foi claramente um caso desse tipo, a Revolução Russa, né? Uma revolução liberal, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, uma revolução socialista. Em ambos os casos, as instituições antigas foram extinguidas. A monarquia, por exemplo, na França, e a aristocracia russa foram executados, foram mortos, assassinados, né? E então novas instituições foram criadas depois dessas revoluções. A Constituição antiga foi rasgada, né? Sim, as leis antigas, né? Novas leis foram criadas. E então vamos ver assim. Bom, vamos começar pelos conservadores. O pensador hoje em dia o pensador conservador clássico,
o que é assim, a referência clássica. A referência filosófica mais importante para os conservadores é o filósofo Edmund Burke. E então, um pensador britânico que escreveu um texto logo após a Revolução Francesa. Ele escreveu um texto chamado Reflexões sobre a Revolução na França. E esse texto é um texto considerado assim muito importante para os conservadores, porque o Burke critica, né, o movimento revolucionário e na sua crítica ele apresenta então as bases assim daquilo que ele considera do que hoje é considerado pensamento conservador. Então ele diz assim, claro, os franceses, os ideais da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade. Então um dos ideais da Revolução Francesa era garantir aumentar a liberdade das pessoas. E o Burke diz, mas como é que a gente pode garantir a liberdade das pessoas? Será que é melhor garantir a liberdade das pessoas por meio de revoluções, criando instituições novas, ou usando as instituições que nós já temos, né, os costumes, as tradições, a Constituição, o devido processo legal, a jurisprudência? Então ele diz assim, ele argumenta nesse livro que a liberdade é melhor garantida por meio desses processos concretos, orgânicos, que já foram gerados, que a gente sabe que funcionam, a gente sabe que eles todos têm defeitos, mas a gente pode melhorar eles gradualmente. E a ideia de direitos abstratos, né, a ideia de direitos meramente formais, que estão escritos lá numa Constituição, eles são menos eficazes na garantia dos direitos políticos das pessoas. Então ele associa muito, ele faz essa associação entre a garantia da liberdade e os processos tradicionais. E ele argumenta que as instituições, muitas vezes a gente não tem conhecimento, em geral, na verdade, em geral a gente não tem conhecimento pleno, isso é um raciocínio tipicamente conservador, né? Em geral a gente não tem conhecimento pleno da realidade à nossa volta, em particular a gente não tem conhecimento pleno da realidade institucional, da realidade social. Então, assim como a gente não tem conhecimento pleno da natureza, nossas teorias científicas são sempre teorias parciais, nós também não temos conhecimento pleno dos processos sociais, nem da mente, do comportamento das pessoas. Então, a gente achar que por meio de princípios abstratos a gente pode fazer, vamos bolar uma sociedade ideal, vamos implementar, vamos fazer essas regras. Ele diz isso aí concede a capacidade humana de fazer planejamentos e resolver problemas um poder muito grande que na verdade não existe, né? Então tem até, acho que eu já contei para vocês uma piada que eu escutei uma vez daquele comediante do grupo Monty Python, o grupo inglês, é o John Cleese. Ele diz assim, como é que a gente faz para fazer como é que a gente faz para fazer Deus rir? E aí ele diz assim, a gente conta para ele os nossos planos. Né? Então, Deus acharia graça dos planos da gente porque ele sabe o futuro, vê o futuro, sabe tudo, né? E sabe que a maior parte dos nossos planos fracassam. É normal isso acontecer, né? A gente às vezes é ingênuo na formulação. A gente faz um planejamento, mesmo para coisas triviais, vai fazer uma viagem, né? Ou vai fazer, sei lá, faz planos assim para o que eu vou fazer minha profissão no futuro, o que eu vou fazer e tal. Em geral, aquilo que a gente planeja não acontece como a gente achou que iria acontecer, né? Isso vale para quase tudo na vida da gente, até no dia a dia cotidiano, assim, né? Que eu acordo de manhã, planejo o meu dia, e seguidamente acontece de eu não fazer o que eu tinha planejado, porque muitas outras coisas podem aparecer no meio do caminho, né? E algumas das iniciativas que eu tomei, que eu achei que iam ter certo resultado, tiveram um resultado diferente daquele que eu previa. Então, isso pode acontecer com todo mundo e sobretudo, quando a gente está falando de fenômenos complexos, como são as relações sociais, a economia, a política, enfim. Então, o Burke, esse é um raciocínio tipicamente, né, conservador, e o Burke diz assim, olha, é por isso que nós temos essas instituições. As instituições, elas permitem com que a sociedade continue funcionando minimamente, mesmo que a gente não saiba direito por que está funcionando, como é que funciona. As instituições elas vão sendo aprimoradas, modificadas, né, organicamente, né? Então,
Então a gente não tem um conhecimento pleno nem do funcionamento das instituições, nem do seu papel, da sua influência em outros aspectos da sociedade. E então, que simplesmente querer eliminar uma instituição, às vezes tem um efeito contrário àquilo que a gente queria. Né? Então, isso aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu na Revolução Russa também, foram revoluções que foram feitas em nome, né, de ideais de justiça, de liberdade, e que em seguida decaíram para uma fase assim de ditadura, de terror, né, na França. Então houve toda uma série assim de... Primeiro eles guilhotinaram a aristocracia, depois os revolucionários começaram a se guilhotinar uns aos outros. Né? E isso aconteceu também na Revolução Russa Socialista. Né? Então primeiro eles mataram seus inimigos e depois começaram a se matar entre eles, os próprios revolucionários. E o caso, enfim, houve centenas, milhares de pessoas assim que foram assassinadas politicamente, né? Logo após essas revoluções. Isso aconteceu em todas as revoluções. Aconteceu na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, enfim. Então, o Burke argumenta, né, que o melhor caminho para garantir as liberdades não é esse processo de fazer tábula rasa, né? Vamos começar tudo de novo. Eu acho que isso em geral tende a não funcionar tão bem quanto o processo de reformas graduais. Tá? É importante vocês saberem que os conservadores não são pessoas que são contrárias às mudanças. Né? Eles acham que as mudanças têm que ser feitas pela via institucional, esse é o ponto. Tá? Eles acham que há coisas importantes que precisam ser preservadas na nossa sociedade e que isso precisa ser valorizado, essas coisas que precisam ser valorizadas. O Roger Scruton, que é um filósofo inglês conservador contemporâneo, ele formula da seguinte maneira, né? Então esse é também um pensador importante contemporâneo. Ele diz o seguinte: olha, o conservador é o sujeito que quer conservar as coisas que a gente ama. Certo? Esse é o ideal do conservador. Tem coisas que nós amamos e essas a gente quer preservar. Então o conservador não é o cara que quer preservar tudo, né? Isso é diferente do reacionário. No Brasil é muitos reacionários, né? A gente tem esses movimentos reacionários atualmente na política brasileira, que é a ideia, vamos voltar para como era antes, que antes era melhor. E as pessoas nem sabem direito como é que era antes. Tem a fantasia de que no passado era melhor. Então, vamos fazer como era antigamente, vamos ter ditadura militar de novo, que era bem melhor naquela época. Então a gente vê isso, pessoas agora no governo federal, algumas sustentando coisas assim. Isso não é o pensamento conservador, isso é o pensamento reacionário, né? Então é um tipo de pensamento que não tem é um pensamento vulgar, né? Uma espécie de vulgarização do conservadorismo. Então, o conservador mesmo não tem nenhum, assim, ele não é contrário às mudanças, e há muitas coisas na sociedade que ele considera que precisam ser alteradas, né? Mas não todas. Tem algumas que precisam ser preservadas e as mudanças que precisam ser feitas dentro do ambiente institucional. O que a gente pode dizer dos liberais? Qual é o argumento principal dos liberais? Né? Qual é a base do pensamento liberal? Aqui a gente tem um artigo que eu botei na página da disciplina, escrito por um intelectual importante brasileiro, chamado José Guilherme Melchior. Esse foi um dos pensadores liberais mais importantes assim, do Brasil, né? E enfim, ele era um escritor, ele foi diplomata também, morreu jovem, em 1991, com 50 anos, 49 anos. E ele formulou de maneira bem assim, sucinta, né, o argumento. Ele diz assim, olha, a base do argumento liberal é que é o constitucionalismo, que ele chama de constitucionalismo. É a ideia de que a forma de governo é tão importante quanto a sua base social. Quer dizer, a gente precisa ter... Os governos precisam ser legitimados, né, pelo povo, digamos assim, né? Então... Ou enfim, se a gente está num regime aristocrático, então é a aristocracia que legitima. Mas não importa, seja qual for a base social que é considerada
legitimadora do, do governo, essa não, mesmo que isso esteja acontecendo, então, por exemplo, no Brasil nós temos uma república democrática, né? Então os governos são legitimados pela vontade da maioria. Mas não basta ter a vontade da maioria a seu favor para legitimar o governo. É preciso que o governo seja regrado. É preciso que haja leis que limitem o poder do governo, né? E porque toda forma de exercício do poder tende a ser tende a levar à corrupção ou à violência, sobretudo à violência, né? As pessoas tendem a abusar do seu poder, porque o uso da força física ele é de controle exclusivo do Estado. Só o Estado, as forças policiais e militares podem legitimamente usar a força física. Então, os cidadãos comuns não podem usar força física a não ser para se defender. Então, mas enfim, o Estado tem um poder enorme. E esse poder tende a ser abusado, tende a ser tende a se corromper e a haver abusos, né? Então a gente precisa de leis que controlem isso. Então a ideia básica é essa: nós precisamos de uma constituição que esteja acima dos governos, né? Então inclusive acima da vontade popular. O Estado chamado Estado Democrático e de Direito, como é o caso aqui no brasileiro, outras democracias mundo afora, são regimes em que as leis, a Constituição está acima da vontade do povo. Claro que o povo pode depois mais adiante mudar, a gente pode mudar por meio do Congresso Nacional, a gente pode introduzir mudanças na Constituição. Mas uma vez estabelecidas essas mudanças na Constituição, aquilo passa a valer acima da vontade. Então não podem as pessoas, por exemplo, dizer assim, fazer um plebiscito e simplesmente dizer, ou fazer uma enquete popular e descobrir que todo mundo agora é a favor sei lá, de implantar uma ditadura ou a favor da pena de morte, alguma coisas que são proibidas pela nossa Constituição atual. Então, não pode. E a ideia é que sempre a gente tem que colocar algumas leis, algumas restrições ao uso, né, do poder de Estado pelos diversos governos para que ele não degenere. Então, essa é a base do pensamento liberal, né? E ele diz o seguinte, que o José Guilherme Melchior diz que o pensamento liberal passou por três grandes fases. A primeira é o que ele chama de constitucionalismo clássico, que estabeleceu esses princípios aí de limitação do poder. Então, ele cita no artigo dele John Locke, um filósofo inglês, e Montesquieu. Então, ele cita uma frase do Locke dizendo assim, a gente quer o governo da maioria, mas as minorias têm de ter os seus direitos garantidos. Então, o que significam garantias para as minorias? Significa que a maioria não pode tudo, tem limites, né, para o poder exercido pela maioria. Então, há limites para o poder, enfim, mesmo que a base social do governo seja a vontade da maioria, essa maioria não pode exercer o seu poder arbitrariamente, não pode abusar, então tem que ter limites. Então, e esses limites são impostos pelos direitos das minorias. E Montesquieu é o teórico, aquele famoso, por ter criado, teorizado, né, sobre os sistemas de pesos e contrapesos do governo. Então a gente tem o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, e um contrabalança os poderes do outro, né? São poderes mais ou menos autônomos, e eles não podem usurpar suas respectivas esferas. Então isso funciona como uma espécie de sistema de pesos e contrapesos. Então o judiciário controla, limita o poder do legislativo e o poder do executivo. O legislativo limita também o judiciário e o executivo. E o executivo a mesma coisa. Então as ações de estabelecem limites, né, ou controlam as ações dos outros poderes. Então, então a gente tem um sistema assim montado, né, para permitir, digamos assim, para evitar abusos por parte do governo. Então essa é a base do pensamento liberal. E que foi incorporado, né, por boa parte das nossas democracias contemporâneas, inclusive aqui no Brasil. Depois a gente tem uma segunda fase do pensamento liberal, que é o que o Melchior chama de social-liberalismo,
e que começa com John Stuart Mill e outros pensadores. E então esses foram pensadores que disseram assim, olha, não basta a gente ter liberdades políticas, né? Não basta que as pessoas tenham direito de votar, de se candidatar, né? de exercer a sua vontade política. É necessário também que haja um mínimo de garantias sociais, né? Por exemplo, assim, se a gente tem pessoas que estão passando fome, ou que não têm acesso à educação, ou que, enfim, que estão se sentindo inseguras, né, por uma razão ou outra, então elas não têm condições materiais de exercer a sua liberdade política, né? Elas podem ter direito a votar, mas elas estão passando fome, não vão, não vão ter oportunidade de exercer seus poderes. Então é preciso uma série de garantias sociais também. E então a ideia básica desse período foi a de que a liberdade precisa ser exercida tendo em vista o bem comum da sociedade como um todo, né? Então a prosperidade, o direito a alguns outros direitos precisam, não só a liberdade, precisam ser exercidos assim ou garantidos conjuntamente. E por fim a gente tem uma terceira fase do liberalismo, que é o chamado neoliberalismo, em que a gente tem uma defesa assim mais uma espécie de volta ao período inicial, em que enfim, um grupo de pensadores, o, o Melchior cita o Friedrich Hayek, que é um austríaco, neoliberal austríaco, e que, enfim, ele sustenta que essas garantias sociais são melhor garantidas, as conquistas econômicas, sociais, elas são melhor garantidas pelo exercício mínimo do poder estatal, né? Então, são teóricos do Estado mínimo. O Estado deve intervir o mínimo possível na economia, na educação, o mínimo possível nas relações sociais. A legislação deve ser a menor possível. Então, eles são, em geral, contrários a programas, né, sociais ativos. Assim. Por exemplo, eles consideram que programas de distribuição contrários, por exemplo, programas de distribuição de renda, são contrários assim a subsídios econômicos para as empresas, são contrários assim a políticas educacionais muito rígidas. E eles consideram que os benefícios sociais e econômicos, a prosperidade, se alcança indiretamente por meio da ação individual das empresas, dos indivíduos. Né? O empreendedorismo, digamos assim, individual é mais eficaz na promoção da prosperidade e do bem social e do bem comum, enfim. Bom, e por fim a gente tem os pensadores de tipo igualitário, egalitarista. Né? Um texto clássico para esse é o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, em 1848. E o texto começa assim, é bem escrito, né? Esse início do texto é bem literariamente, eu acho bem escrito. Eles escreveram o seguinte: um espectro ronda a Europa, vamos dizer, um fantasma, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. E depois ele continua. É um texto assim bem inflamado, né? Bem com uma retórica super eloquente. Então, e aqui a gente tem a defesa do igualitarismo, né? Assim, eles sustentam que as liberdades formais, os direitos de que falam os liberais, especialmente, são puramente formais. Né? A pessoa tem direito de votar, tem direito de ir e vir, tem direito à vida, tem direito à educação, mas em geral ela não consegue exercer esses direitos porque as condições econômicas são muito perversas. Né? Então, claro, vocês têm que entender, isso aqui foi escrito em 1848. Os estudos que o Marx fez da economia, por exemplo, a economia inglesa, isso aí foi durante a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, as condições de vida dos operários na Inglaterra eram péssimas. Né? As pessoas
trabalhavam assim, né, 16, 18 horas por dia, era uma coisa horrível. Criança trabalhava, trabalhava em minas de carvão, morriam lá com tuberculose, era uma coisa horrorosa. Então essas pessoas nunca vão exercer liberdade política nenhuma, porque elas não, simplesmente não têm condições materiais de fazer isso. Então a gente precisa não apenas de liberdades formais, mas de condições materiais, né? Um mínimo de dignidade de vida. E então ele elaborou uma teoria para justificar isso. Então ele substituiu, na verdade, ele disse: eu não quero só liberdade, eu quero também, quero mais do que isso, quero igualdade, certo? Então eu quero que, né, defendeu assim, ele sustentou que a, a propriedade privada dos meios de produção, né, as empresas, elas sistematicamente exploram seus empregados, funcionários, operários, e que isso produz inevitavelmente desigualdade, não é possível. Né? E então ele sustentou que isso é uma forma de injustiça. Né? Então o pensamento assim antagônico ao de liberais e conservadores nesse aspecto. E propôs então a substituição de um modelo econômico capitalista por um modelo socialista, em que os meios de produção, as indústrias, a terra, seria socializada, pertenceria toda ela ao Estado, que planejaria então a economia e distribuiria, né, a riqueza produzida de maneira igualitária. Então, isso foi, claro, tentado em alguns países, foi tentado na União Soviética, na China e em Cuba, mas em geral, então alguns de vocês não eram nascidos, então, mas eu já era, eu tinha 18 anos, em 1889, se eu não me engano, foi quando caiu o chamado Muro de Berlim, que ali foi uma espécie de fim desse período da União Soviética. A União Soviética acabou, e então o socialismo oficialmente acabou na maior parte do mundo, né? E então, desde então, essa experiência socialista foi tida como mal sucedida. Né? Então, claro, as pessoas defendem ainda hoje, algumas pessoas defendem o socialismo, mas com outras bases, não querem mais, em geral, não aceitam mais aquele modelo soviético. E, em particular, é isso que faz esse pensador importante brasileiro, chamado Carlos Nelson Coutinho, nesse texto que foi escrito em 1979, que eu deixei na página da disciplina, que se chama A Democracia como um Valor Universal. Então, isso aqui foi escrito 20 anos antes da queda do Muro de Berlim. Ele já estava claro para ele que esse modelo soviético não tinha como ser defendido, né? Era indefensável, era uma ditadura, as pessoas estavam, enfim, toda sorte de perseguição política e injustiça estava sendo cometida, milhares de pessoas ali foram presas, mandadas para os campos de concentração. Enfim, foi um regime totalitário mesmo. E então, mas ele disse: não, mas o ideal igualitarista persiste, né? Só que ele tem que estar casado com a valorização da democracia. A democracia não pode ser entendida como uma democracia adjetivada, né? Democracia burguesa ou socialista. A democracia em si é um valor universal, é um valor para todo mundo, independente de partido político, de ideologia. É um bem comum, digamos assim, um valor universal. E então ele discute isso daí, apresenta uma defesa, né, desses ideais igualitaristas no texto dele. E claro, eu acho importante que a gente entenda os argumentos favoráveis, mas também identifique os problemas principais com cada uma dessas grandes concepções de filosofia. Né? O que pode justificar o conservadorismo, o liberalismo e o igualitarismo, e o que podem ser apontados como problemas para cada uma delas. Mas eu vou deixar para fazer isso na aula síncrona dessa quarta-feira. Então, leiam o texto do Thomas Sowell, se puderem, leiam do Nelson Coutinho, do Guilherme Mercado, a gente discute isso aí na quarta-feira, ok?